Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas, como sempre, louvando a Deus por você existir, que Deus te abençoe, te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti, que dê a paz nesse dia agradável, lindo que o Senhor fez. Deus abençoe sua casa, sua família, seus filhos, seu trabalho, sua saúde mental, espiritual, física, que assim seja sobre a sua vida. Hoje, no Antenados na Geral, vamos falar sobre perguntas e respostas. Para participar do programa de hoje, convido ele, que é evangelista da Igreja Comunidade Deus em Cristo em Duque de Caxias, seminarista, conferencista e avivacionista, Hugo Silva. Bem-vindo, Antenados na Geral. Amém. Graça e paz a todos. Creio que será um dia muito produtivo. Muito bem. Para participar comigo também convido ele, que é bacharel em teologia, psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares. Sempre bom estar aqui, sempre bom estar aqui. É muito bom a gente debater sobre esses temas e hoje não vai ser diferente, né? Tema interessante para a gente conversar sobre isso aqui. Eu sempre falo que os offs aqui são muito edificantes, né? A gente aprende muito sobre isso. Muito bem. Para participar comigo também, me ajudar aqui na contribuição das respostas aqui e a pergunta que o Brasil todo manda pra gente, convido ele, que é bacharel em teologia, licenciado em história e pós-graduado em filosofia e sociologia. Max Cassim, bem-vindo ao Antenados na Geral. Beleza, Pablo. Obrigado, produção. Obrigado, Pablo, a todos aí. Vamos aí pro debate. Com certeza temos aí boas conversas nesse dia de hoje. Vamos lá. Você que ainda não mandou a sua pergunta, pode mandar também, viu? O programa é seu. Como eu sempre digo aqui, você é e será sempre o patrimônio da Boas Novas. Então faça a pergunta que você quiser. Sugere o tema que você quiser. Vamos lá então para a primeira pergunta de hoje. Os católicos têm o hábito de fazer o sinal da cruz. Quando vemos um pastor, um cristão evangélico fazer o sinal da cruz, ele está errado? É algum tipo de idolatria? Pastores, vocês acham que é problema o cara chegar aí em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Tem algum problema? Tem algum pecado? Tem alguma idolatria? Ou não tem problema nenhum? Não tem efeito nenhum? Como é que você Eu acho que julga? o mal do homem é que ele cria problema em tudo quanto é coisa. Tudo é problema, tudo é complicado, tudo é um problema, ainda mais quando é dos outros. Ninguém olha para o seu próprio olho antes de tirar a trave do outro, né? Então, é problema, é pecado, é isso, é aquilo, mas não olha para si próprio. Eu não vejo problema nenhum em fazer. Agora, quer fazer, faz. O agora, dedo é de cada o que eu não um. entendo é o seguinte, fazer para quê? Como cristão, servo de Deus, eu não entendo funcionalidade nisso. Não tenho fé que me mova a fazer tal simbologia. Claro, quando era criança, eu não nasci no lar cristão, eu era católico, apostólico romano. Hoje não deixo de ser católico, só que eu sou apostólico cristão, porque nossa igreja é de Cristo. Então, não faço mais porque não tenho fé de que aquilo faça um diferencial. Então, amado, se você faz, ande conforme a sua fé. Simples assim. Boa resposta. E aí, pastor, o que vocês acham em relação a esse sinal da cruz? Muito bem colocado pelo Rafael aqui. Ninguém deve julgar ninguém, apontar o dedo para ninguém. Agora, o significado do símbolo também não tem... É vazio, né? É sem significado. Pela fé da pessoa que faz, talvez tenha um mover da fé. Assim como nós cristãos temos rituais que pela fé nós surtimos efeito em nós. Nós cremos pela fé que acontece algo. O cristão tem essa visão. O católico tem essa visão de que aquilo, pela fé que ele tem naquele ritual, vai acontecer algo. Então, amado, caminhe conforme a sua fé. Simples, né? Eu acho bem interessante que, se a gente for ver mais ou menos histórico, as teses que vai sendo levantada, nós vamos ver que, antigamente, as pessoas tinham costume, né, na época de Jesus, a cruz era um dos piores, né, condenações, como hoje em dia a cadeira elétrica. Então, quando ouviu aquela confusão que tinha, que as pessoas gritavam, solta Barrabás, prenda Jesus, crucifica Jesus, não, solta Barrabás. E nessa confusão de tanta gritaria, as pessoas não conseguiam discernir o que a pessoa estava querendo de fato. Então, eles começaram a fazer o sinal da cruz, dizendo, mata o Cristo, crucifica o Cristo. Então, isso já é uma prática já que vem desde lá de trás. Então, se a gente for ver desse significado, seria, sim, um ato errado de se fazer, porque nós estamos dizendo para condenar Jesus. Só que aí, o que o nosso amigo falou, vai da fé de cada um. Hoje em dia, as pessoas fazem um símbolo da cruz, não para dizendo que matar Jesus, mas sim como um símbolo de acreditar que Jesus ele morreu na cruz por nós, e ele morreu na cruz por nós, e ele nos deu o direito à salvação, e por isso faz o sinal da cruz, como uma proteção,
como eu tenho parentes que são católicos, e eles saem de casa, fazem um sinal da cruz, acreditando que é uma proteção porque Cristo é o nosso protetor. Às vezes é pelo ato místico mesmo que a pessoa crê, né? Ela acha que de repente está sendo protegida ou livrada. Sempre quando passam perto de uma igreja católica, eu vejo pessoas aí que, ou então bate o sino também, a pessoa faz o sinal. Perto de despacho. Também despacho para E às livrar. vezes você pega um crente que faz isso. Mas qual é o problema, irmão? É a fé que ele move, né? Qual a diferença do cara chegar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo diante de um despacho e o cara chegar a estar repreendido em nome de Jesus? Será que também é símbolo? Pegou bem, hein? Não é? Porque o cara passa num despacho, está repreendido, está amarrado. Qual é a diferença? Ô, Pablo, eu passo, não faço isso da cruz, nem repreendo. Para mim tá ali, alguém vai pegar, vai comer depois, tá tudo certo. Eu sou tranquilo nesse ponto, porque eu, assim, aí é o que foi falado aqui. Vai muito da fé de cada um. Assim como é errado alguém fazer o sinal da cruz, é também errado alguém abrir o Salmo 91, deixar na porta na mesa da sala, Salmo 23, como se aquilo ali, aí entra a questão do misticismo. É esse o problema. Conforme o Rafael aqui, ele falou aqui, eu faço para quê? Se eu faço para fazer porque eu acho bonito, legal, bacana. Agora, minha proteção está em Cristo. A Bíblia fala para quando eu me sentir tentado, eu oro. Então, quando eu sentir que estou em perigo, eu oro, é um diálogo, uma conversa. Agora, mas para mim isso aí tanto faz. Não tem efeito. Não tem efeito efeito. nenhum. Pronto. Tá aí a resposta aí dos pastores. Vamos para a segunda pergunta aqui, quem sabe é a sua. Pastores, alguns costumes e doutrinas da Igreja Católica se misturam em nossas práticas protestantes, como a gola clerical, por exemplo. Como é que a gente deve relacionar ou interpretar esses costumes da Igreja Católica que permanece na Igreja Protestante, que parece que depois da Reforma Protestante houve só uma dieta também. A gente deixou de praticar algumas coisas, mas outras permaneceram. Até mesmo o governo da Igreja, da instituição, também é parecido com a Igreja Católica. Outras práticas também, que a gente, às vezes a interpretação até da ceia, a maneira de interpretar a ceia, muitos lugares interpretam de forma católica, considerando aquilo ali como se fosse poderoso o elemento, com substanciação, sendo que ali é um elemento, é um símbolo. Mas ainda existe igreja cristã que crê nisso. Eu acho isso aí um pouco óbvio. Nós somos reformados. Nós não desejávamos protestar, mas acabou que protestamos por demanda que ninguém quis se reformar. Alguns se reformaram e, é claro, principalmente as igrejas reformadas, aquelas que vieram logo pós-reforma, a igreja presbiteriana, a igreja metodista e algumas outras que, se eu esquecer, me perdoe, elas têm hábitos e costumes dignos de um culto católico. Não estou falando que isso é bom ou ruim, não estou falando que isso é normal, foi reformado, foi tirado alguns pontos, foi pontuado outros, foi aplicado à Bíblia, mas alguns rituais se mantêm. É um pouco esperado isso, é um pouco óbvio isso. Porque a ideia de Lutero não era romper, era reformar a própria igreja internamente. Então, alguns costumes, hábitos, por exemplo, a ceia, alguns acreditam na transubstanciação, que é a transformação de fato na água, o pão em carne, vinho, exatamente, vinho e sangue. No vinho e sangue, entendeu? Agora, outras creem, de fato, que conforme está escrito na Bíblia, para fazer em memória. Então, pegou-se os hábitos, se ajustaram. Se você for numa igreja histórica, muitas delas têm um ritual da folhetim da Igreja Católica, de ficar, de sentar, de falar em pé, de ter oração em grego, e por aí vai. Em latim, eclesiástico, algumas delas, entendeu? É o hábito. É interessante que o símbolo ele sempre fez parte da história da igreja, né? Até mesmo o povo judaico sempre foi tratando a vida com símbolo, o reino de Deus com símbolo. Só que o importante não é o símbolo, é o que está por trás do símbolo, o significado do símbolo que é o mais importante na história. E às vezes parece que há um equívoco na interpretação errada do símbolo, achando que o símbolo tem um efeito em si próprio, em si mesmo. Só que o símbolo não é nada, é só aponta para um significado. É o símbolo é símbolo. Hein, Pablo, só uma questão aí da gola. Na verdade, a gola clerical ela foi inventada por um presbiteriano. Os católicos que aderiram à ideia, assim como alguns outros foram pegando essa ideia, porque o nome do cara, acho que era reverendo Donald McGlaw, um negócio desse assim. Sei que era Donald, sobrenome que eu não lembro certo. Porque foi feito no século XIX, na parte ali da Inglaterra ou da Irlanda, alguma parte dessa assim, não estou lembrado agora de cabeça agora certo, porque os pastores daquela época, as pessoas daquela época que ministravam, estavam usando umas roupas muito extravagantes, chamando mais atenção para si.
Então ele decide colocar a gola clerical e aquela parte branca é um simbolismo ali como de escravidão dos escravos. A consciência dele está escrava ao Isso, evangelho. porque ele estava querendo dizer justamente aquilo ali. A mensagem que queria transmitir era justamente essa. Nós não somos o centro, como outros líderes gostariam de chamar a atenção usando roupas extravagantes. Hoje em dia, o que mais a gente vê em muitos púlpitos por Até a glória clerical é ser usado para poder ser chamado de centro, né? Isso aí. A pessoa hoje usa com outra finalidade. Né? Entendeu? Tipo assim, era para mostrar assim, estamos a serviço. No meio da sociedade, mostrar, somos escravos de Cristo, somos servos do Senhor. Então, tipo assim, símbolo. É diferente. do significado. Que aí, claro, depois os católicos pegaram, a Igreja Cristã Nova Vida usa, os presbiterianos usam, mas foi feito não pela Igreja Católica, por um também não tem o problema anglicano, alguma coisa assim. Olha, eu não tenho crise com isso. Tem igrejas evangélicas, creio realmente que são genuinamente evangélicas, que você vai por púlpito só se você estiver de terno. Sim, entendeu? Historicamente, é a cultura dela. Qual é a crise nisso? Tem que ser. Por que tem que ser? Algumas já nem tanto. Outras você pode até pregar de bermuda. Qual é a crise nisso? A bênção, a unção, o seu chamado, a sua vocação, a sua inspiração está na roupa, fundamentalismo né? extremista, que é o Entendeu? problema, quando Você tem que impõe o aprender, jugo. Que como a própria cristão, a Bíblia gente tem que não põe. aprender a entender a história de cada uma das igrejas evangélicas que existem não só no Brasil, como no mundo. Entender que ali existem princípios. As igrejas centenárias, algumas foram renovadas, outras não. E por que? Vai falar que ali não tem Deus? Ali eles não pregam um genuíno evangelho? Entendeu? Então, isso aí, a gente pode transitar tranquilamente sem crise com isso. Tem pastores, tem igrejas que eu já fui, já vi, entendeu? Que o pastor foi chamado para subir, ele mostrou assim, ó, tipo assim, puxa, eu estou sem terno. O pastor, só um soltar no terno, vem? Entendeu? Agora, ali não, mas em lugares que ele é pastor, é assim. Sim. Não tem O problema. problema né? é que as pessoas hoje em dia querem botar o que é hábito e transformar em lei. Hábito é uma coisa, costumes é uma coisa. E lei é totalmente outra. As pessoas querem colocar uma coisa que é costume e quer transformar em lei. É por isso que a gente vê as discussões, até mesmo nas igrejas evangélicas, a respeito disso. Não, porque não, usar terno é o certo. Se você tiver de gravata, você não prega. Se você não tiver de terno, você não prega. Se você não tiver de bermuda, você está em desrespeito. Isso aí é a cultura. É a questão entendeu? Não é a roupa que vai fazer levar a pessoa ao céu e a questão ou vai se tornar ela mais santa. do sacro, né, a vestimenta, né? A questão do terno em si, a gente sabe o que foi roupa europeia que chegou aqui e ficou. Então, Que é tropical, né? é totalmente diferente. O importante né? nisso tudo é a gente aprender a dialogar com essas culturas. Né? É. O problema é Paz quando nisso, né? por exemplo, eu também não tenho problema em ir numa igreja, pregar numa igreja onde a pessoa usa o véu. É a cultura, é a teologia Conforme delas. disse Agora o só não sábio, me impõe. Conforme disse o sábio filósofo, Só não me obriga. conforme disse o sábio filósofo Paulo Leonel, Jesus usou chinelo. Jesus usou Está no meu Instagram. Então, é importante a gente conversar sobre isso, porque também tem a intolerância dos que não pensam assim. Porque a pessoa acha que pensa, sabe que pensa, tem uma mente mais esclarecida, ela não tolera os que pensam dessa forma. Aí já vem o outro problema. Então, algo aconteceu com a minha esposa. Eu fui pregar numa igreja, não vou citar o nome da igreja, mas eu fui pregar numa igreja e minha esposa estava me acompanhando. Minha esposa tinha acabado de vir do trabalho, tal, estava com calça jeans. Eu já tinha vindo de casa, botei o terno normal, fui pregar, porque era uma igreja tradicional. Eu cheguei, subi no púlpito, falei com todo mundo, tal. E minha esposa falou que quando ela chegou, ela dobrou o joelho, orou, levantou e deu a paz do Senhor para uma irmã que estava do lado dela. E a irmã não respondeu. Aí ela falou, não acredito que eu estou pensando nisso. Aí ela falou de novo a parte do Senhor e a irmã não respondeu, porque ela falou, não, de repente a irmã não me ouviu. Falou e a irmã não respondeu. Aí daqui a pouco me apresentou como pregador da noite, apresentou minha esposa. Quando minha esposa levantou e apresentou ela como esposa do pregador, ela falou que a irmã que estava do lado dela não falou com ela porque ela estava de calça. Quando apresentou como esposa do pregador, embora, ofereceu água para ela, perguntou se ela queria ir no banheiro, só faltou perguntar se ela queria uma água de coco. Então pode ver que... Aí ela falou assim para mim, imagina se fosse uma pessoa que não era evangélica. Uma pessoa que era visitante, que não é evangélica, que está ali para visitar. Aí entra e se depara com uma situação dessa. Nunca mais volta na igreja. E acaba generalizando a igreja em si por causa de atitude de uma pessoa. E é o que mais vemos hoje em dia. Olha, mais uma perguntinha aqui. Um cristão pode ficar possesso, pastor? O que vocês acham? Qual a diferença de possessão, opressão? Possessão é possível, Max? Como é que você interpreta isso? Qualquer ser humano pode ficar possesso. Isso aí é só dar lugar ao diabo. Deu lugar ao diabo, você já está possesso já. Aí depende aí do grau de possessão que ela está falando. Influência,
possessão mesmo, de entrar, enfim. Agora, agora, a pergunta seria, alguém convertido? Porque cristão, o pessoal fala que você é um cristão, crente. A Bíblia fala que até o diabo é crente, pô. Crê em Deus e treme ainda por cima. Então... O diabo é o diabo humano, né? O diabo humano é o pior diabo. Você vê ali em Efésios 4, acho que fala ali sobre não se pôr o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. E é interessante, porque a ira é a porta, é o alimento, é a comida do diabo. Às vezes a pessoa pensa no diabo do lado de fora, mas está aqui dentro, quando você alimenta o ódio, o rancor, a inveja, a raiva. Não pecar. Isso aí eis o mistério da fé. Irmão, olha só, eu creio que um homem de fato regenerado não é possesso. É isso aí. Eu creio na palavra de Deus, como onde o Espírito Santo habita, tem o selo da vida e você está ali eleito pelo Senhor, ali o mal não te toca. A perspectiva bíblica, a leitura dela me instrui a crer nisso. Não também tenho queixa de quem pensa o contrário, porque tem uma leitura de uma forma diferente. Eu, por exemplo, há 15 dias atrás eu fui dar aula para os novos membros e vem gente de muitas outras igrejas e aí é complicado, porque as pessoas falam, não, mas onde é que está isso na Bíblia? Eu tive que quase que ter todo o item e até por fim eu falei, gente, vocês têm que estar para ser membro de uma igreja de acordo, ser batizado de acordo com a doutrina e com a política da sua igreja. E não adianta você ficar questionando, não perca seu tempo, principalmente o meu. Então, eu creio nisso, naquilo que está escrito, me leva a crer que um regenerado não é tocado pelo inimigo. Ele pode ser, ter que perseverar, como a perseverança dos santos, mas tocado, ser possesso, manifestar o diabo nele, não. Não. Lembrando que a gente está falando de possessão. Tem a opressão também, que eu acho que vale a pena depois a gente falar, que já é outra coisa. História, e aí, Hugo, o que você acha? Sugestão, etc. A Bíblia diz que aquele que está em Deus, o maligno não toca. Então é esse fato que as pessoas precisam entender, o fato de estar em Deus. Uma pessoa que está em Deus, o maligno não pode se apossar dela. Não tem como dividir Deus dentro de um corpo e o diabo no mesmo corpo. Não tem como. A pessoa pode dar lugar ao diabo. É a mesma forma que eu vou explicar. Muito bem, esse primeiro bloco foi para conta, vamos para o intervalo, um rápido break. Você que está aí gostando, aprendendo, crescendo, não sai daí que Antenados vai voltar já já. Estamos de volta, Antenados na Geral, com muita alegria em receber você aqui para aprender do Evangelho, para crescer em Deus, para crescer em Cristo. É importante que você é o patrimônio da Boas Novas, então participe comigo, o telefone vai passar aí debaixo da sua telinha, manda para mim uma pergunta, manda um tema para que eu possa abordar aqui, grava um vídeo no WhatsApp, é fundamental a sua participação. Temos um canal no YouTube onde esse programa vai para lá, tem esse e os mais diversos temas para abençoar a sua vida. Lembrando, se tem um amigo seu que mora muito longe, não tem a Boas Novas, ele pode acessar ali pelo YouTube BN Play, que está ao vivo, 24 horas passando ali no YouTube. Temos uma página no Facebook, Instagram, fundamental aí a sua visitação, divulgue nas suas mídias sociais, porque esse programa é seu. Pastores, vamos lá então aqui para mais uma perguntinha, falamos sobre possessão, agora a quarta pergunta, são 10 perguntas. Deus pode deixar de me abençoar ou me ouvir por causa de algum pecado meu? E aí, o que vocês entendem em relação a isso? Por que tudo começa comigo? Vamos lá. A roda está girando. Eu creio na soberania de Deus, que Ele é soberano, que Ele é absoluto, que Ele é temporal, ou seja, Ele já sabe do ontem, do hoje, do amanhã. Ele já tinha preparado Jesus antes da criação da terra e Ele já nos elegeu antes da mãe, da ventre da mãe. Então é nessa fé que me move. Então eu creio que para Deus não existe novidade. Nada, queridão, você não surpreende Deus. Ele já sabe do fim dos tempos. Agora, claro que eu creio que enquanto aqui nessa terra, você tem a sua responsabilidade social, humana, ou moral, como alguns dizem. E aí sim, você tem liberdade para se mover de algumas formas aqui. E eu creio que se você não caminhar conforme o preceito de Deus, a vontade dele, muitas das bênçãos de Deus você não vai colher aqui nessa terra, porque a proposta do cristianismo não é igual de outras ideias, que é do fim das coisas. Para ele o que mais importa é o fim. Mas se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra, uma proposta em vida. Plenitude em Cristo é plenitude aqui, enquanto somos peregrinos aqui nessa terra. E aí nessa, de repente, você perde uma bênção.
Não que ele fica assim, uau, toma aqui um brinde, um bônus. Não, você tem um caminho traçado aqui. O desejo de Deus é que você traça esse caminho. Você tem um propósito a ser cumprido. Você tem o id pregar o evangelho a toda criatura. Se não cumprir, você não vai conseguir reter aquela bênção enquanto aqui, né? Tem uma passagem em Romanos que diz que Deus não ouve a pecadores, mas aqueles que o temem. Interessante. Ali não é aquele que pratica o pecado, que às vezes tem um deslize, né? Nós não temos prazer no pecado, mas você pode aí tropeçar, você pode de repente cometer um deslize, porque a pergunta é a seguinte: Deus pode deixar de abençoar e me ouvir por causa de algum pecado meu? Não é, acho que um pecado específico, mas uma vida de pecado. Talvez Deus não ouve alguém que vive na prática, né? Aí é outro cenário. Na prática do pecado. Há Mas uma aquele diferença. que falha, não vai anular a oração. É uma pergunta bem complexa, porque está falando de bênção. O que ele entende Subjetivo, por né? bênção? Entendeu? Então, tipo, é assim, acordar é uma bênção. O sol é uma bênção. A chuva é uma bênção. O que ele entende por bênção? Quem perguntou com qual a intenção de querer saber o que é bênção. Agora, no meu ponto de vista, eu acredito que Deus ouve tranquilamente, Deus abençoa tranquilamente, mas tudo para condenação. Porque se não fosse assim, em Lucas, quando fala do rico, fala que o rico e o Lázaro. O rico teve tudo do bom e do melhor na vida. E o Lázaro passou um sofrimento, virou morador de rua, estado de rua, aquela coisa toda. No final, ele foi querer argumentar, o rico foi querer argumentar e falar: me ajuda, deixa ele vir. Ó. O texto é bem claro: ó, você, enquanto esteve em vida, teve tudo. Então, tipo assim, às vezes... Agora, por isso que eu estou falando que é bem complexo, porque a questão é: Deus abençoa? Abençoa. Quem é que... Porque se não fosse assim, só os crentes iriam receber coisas e os outros que não são cristãos não iriam receber. Então todo mundo recebe. Tem crente que tem condição financeira difícil, tem gente que não é crente que é milionário. Então, quer dizer, quem fez isso? Deus. Querendo ou não, veio tudo da parte de Deus. Agora, tem coisas que serão para condenação e tem coisas que não serão para condenação. Tem coisa que vai ser bênção para a vida mesmo. Aí eu estou falando a questão da bênção. Tem coisa que vai ser bênção para a vida, vai ser realmente bênção. E tem coisa que aos nossos olhos pode ser uma bênção, mas que na verdade é para condenação. Outro exemplo: Cristo, quando estava prestes a ser traído por Judas, o que ele fez? Ele honrou Judas na frente de todo mundo. Quer dizer, na frente de todo mundo aquilo foi o quê? Uma honra. Mas aquilo ali era o quê? Para condenação. O que você tem que fazer? Vai e faz logo. Quer dizer, vai e faça. Condenado já vai ser. Então, por isso que a questão da bênção que é muito complicada, a questão da complexidade do que você quer entender, do que seja a bênção. Agora, foi como também foi falado aqui. A pessoa que tem o prazer, eu acho que Deus não ouve aquele que tem assim, o coração voltado para a maldade. Agora, aquele que vive, não é cristão, mas pô, de vez em quando dá uns lapsos memorial nele, ele lembra que tem Deus, fala: Senhor, me socorre, me ajuda. Ou então aquele que vive uma vida tentando manter uma vida íntegra e de vez em quando ele dá um deslize, ele fala: Senhor, me ajuda. Entendo a palavra do pecador como pecador assim, depravado, a depravação total, é isso. aquele que é o autojustificador. Ele se justifica. É isso aí. Ele não é justificado em Cristo. Ele não reconhece que ele é acho pecador. Que isso daí Deus não ouve por uma questão até de iniquidade, orgulho, coração endurecido. soberba, prepotência. Eu não preciso de Deus, eu sou autossuficiente. Aquele que se autojustifica já está condenado. E até o próprio cristão que fizer uma oração que não esteja de acordo com a palavra, ele também não será ouvido, né? Porque muitos oram, pedem, não recebem porque pedis mal. Você pode estar até em santidade, mas se você não souber pedir... Existem condições na Bíblia que fala que a oração, para algumas coisas, ela precisa que isso aconteça para que suas orações sejam ouvidas. Perdoar, por exemplo. Isso aí. Para que se você seja ouvido, perdoe. Então, olha só as condições. A oração, receba teu culto, a oração tem que se reconciliar com o irmão. É uma questão muito ampla, né? As pessoas falam: mas Deus fecha o ouvido para não me ouvir. Não, ele ouve. Ele ouve. Só que a diferença é em responder o que você pediu. E há uma diferença em pecado e iniquidade. As pessoas têm que entender isso. Que pecado é acidente, iniquidade é prazer no ato de pecar. E então as pessoas falam: eu peco porque eu sou pecador. Não, nós temos a natureza que é pecaminosa. Só que nós não podemos viver no prazer no ato de pecar. Pecado na vida de um cristão tem que ser um acidente. Eu caí, eu errei, eu falhei, e Deus ele perdoa. Aí esse caso de, será que Deus vai me abençoar? Eu acredito que existe a bênção que a pessoa corre atrás e conquista, e a bênção que Deus ele nos dá. E essa bênção que Deus nos dá,
Eu não acredito que você, vivendo uma vida totalmente errada, Deus ele possa te abençoar assim. É porque é igual com criança. Você tem um filho, você diz para o filho assim, ó, se você tirar nota boa, se você for bom na escola, se você for bondoso, se você me respeitar, no final do ano eu vou lhe dar um presente. Ou seja, está dando uma condição para a criança. Se você continuar seguindo os caminhos, eu vou te abençoar, eu vou te dar. E é a mesma coisa com o cristão e a salvação. Para ser salvo também é a mesma coisa. Tem que seguir os parâmetros, tem que seguir os mandamentos, os estatutos, para poder chegar ao reino dos céus. Vamos para outra perguntinha. Então tá aí, ó, a resposta para você aí que quer saber se Deus deixa de abençoar alguém que anda em pecado. Quem vive na prática do pecado, depende de que bênção, né, que você está falando aqui. Mas Deus abençoa quem Ele quer. Ele é o Deus de graça. Se Ele quiser pegar o cara lá que está no fundo do poço e abençoar ele, resgatando ele para a salvação, Bíblia fala isso, né? Ele abençoa, porque a bênção é graça de Deus. Então... Agora, porque às vezes também a gente tem essa mente religiosa, né? Ah, se eu tenho crédito, aí isso aí já é mente católica. A gente está fazendo a perguntinha aqui. Será que eu tô com crédito? Será que estou com alguma indulgência positiva aí no céu? Aí Deus vai me abençoar? Não é essa mente. Vamos lembrar do cego de nascença. Ele não procurou Jesus, ele não sabe nem quem era. Jesus foi lá, curou. E mesmo depois de curado, quem é? Sei lá. E os 10 leprosos. Ele curou. Lázaro, que tava entendeu? Na tumba. Vou lá procurar ele para poder te mostrar quem foi ele. Ainda foi até irônico. Aliás, todo CD é meio irônico, né? Brincou, cara. Eu não sei, só sei que ele me curou. Então, não sabia quem era, continuou sem saber, teve que entrar na igreja para procurar Jesus, para poder mostrar. Ou seja, ele procurou o quê? Ele estava em quê? Entendeu? Tem um propósito de Deus. Tudo em Deus tem um propósito. Olha aí, fica aí a resposta para você, mas se você está na dúvida de que quer ser abençoado no pecado, meu filho, não fica no pecado, não, porque às vezes o cara quer uma justificativa para continuar vivendo como está vivendo. Saia, larga o pecado, abandone esse mal, foge da aparência do mal, foge das paixões da mocidade, viva em santidade. Santidade não é isolamento, santidade é você amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Estou olhando para a câmera errada, essa aqui, né? Então, odeia, peraí, agora me confundi. Aqui, ó, pronto, voltou. Ame o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. Isso é santidade, viu? Vamos lá, mais uma perguntinha aqui agora, a quinta. Existe critério, pastores, para tomar a Santa Ceia? Eu não posso tomá-la quando estou em pecado? Existe critério para a pessoa tomar ali a ceia no domingo, aí, Max? Pô, que critério que está querendo levantar aí? Não sei que critério é esse. Ir numa igreja tomar a ceia? O que não pode falar, tipo assim, você não pode estar em pecado. Pô, aí não queremos tomar, de maneira alguma. Agora, até mesmo alguém que cometa aqueles pecados que as pessoas gostam mais de apontar, gostam mais de julgar e denunciar, enfim. Eu acho que até com esses, porque eu entendo na leitura quando fala examine-se, pois, o homem a si mesmo, em qualquer momento, mesmo nessas situações mais drásticas da vida, a pessoa, quando ela for se apresentar diante da mesa do Senhor, ela se apresentar sabendo do estado dela. Ela chegar até ali sabendo assim, poxa, não sou merecedor, isso aqui é graça. Porque até aquilo ali é um sinal de graça. Até aquilo ali é uma questão de você estar assim, se conscientizando, que tudo aquilo ali foi por amor. Então, é interessante também que quando Paulo fala sobre examine-se o homem a si mesmo, ele está falando para aquele contexto, né? Para ver que o povo não estava discernindo o corpo. Isso aí, era o rico levando comida. A igreja que estava lá era uma igreja... o rico levando comida e o pobre que não tinha nada não levava nada, mas o rico comia sozinho, sem deixar comida para o pobre, e aí eles não estavam discernindo o corpo porque não estavam fazendo o que Jesus fez. Porque a ceia era partir o pão. Foi o que Jesus fez. A comunhão, se entregou, era a comunhão. Celebração. Então, ceia, símbolo da ceia, o significado da ceia é você partir com teu irmão. Que era o que não estava acontecendo em Coríntios. É você ser redenção, ser perdão, ser misericórdia na vida do outro. Então, se você não vai tomar a ceia, se você não está fazendo parte do corpo, discernindo o corpo, vivendo como um corpo de Cristo. E por muito tempo, Pablo, eu acho que o ensinamento acerca disso foi muito errado. Tanto é que tem gente... Que a ceia só era o comer e o beber, que não é aquilo. E tipo que assim, a pessoa, enfim, cometeu um deslize, caiu em adultério, enfim, alguma coisa desse tipo, que as pessoas dão mais evidência. Ao invés de tratar, puxar para perto, porque é comunhão, é relacionamento, é abraçar, é você mostrar ali amor, graça, olha, eu estou aqui participando, mas a graça me alcançou, a graça te alcança. Então, em vez de demonstrar isso, não excluía, jogava para fora,
Porque não podia, porque era como tipo que assim, vai contaminar todo mundo que está aqui dentro. Quer dizer, em vez de salvar, piorava mais ainda a situação ainda. É importante. Ó, já estamos no break aqui já. Depois eu queria ouvir o Hugo também e o Rafael sobre esse assunto, que a ceia é um assunto longo. De repente, já vou até aqui sugerir o tema aí para a produção, colocar um programa inteiro sobre ceia, que o papo é longo. Vamos para um break, um rápido intervalo. Não sai daí que Antenados volta já. Já! Volta, terceiro bloco do Antenados na Geral, aqui com muita alegria em receber você no Antenados na Geral, perguntas e respostas. Vamos lá. Dá continuidade aqui que eu queria ver o Hugo e o Rafael falando um pouquinho sobre ceia. Falamos aqui no último bloco sobre que a ceia não é só o símbolo, é o que está por trás do símbolo, não é o pão e o suco, até porque os judeus era costume judaico 3 vezes ao dia comer pão e beber vinho ali, era normal. Toda né? grande colheita fazia uma ceia e já vi igreja falando sobre isso, que a ceia era um hábito comum de comunhão, de celebração, de beber vinho. Mas vamos puxar um pouquinho, vou tentar resumir ao extremo isso. Vamos falar da última ceia do Senhor. A última ceia do Senhor. Então não era um ato comum, era a última ceia do Senhor. E foi dali que ele falou para fazer em memória dele. Eu creio e entendo que eles estavam com quem? Com todo mundo? Não, eles estavam com aqueles que seguiam ele, com os 12, que publicamente sabiam que seguiam ele. Então eu entendo e creio, por isso, que quem deve ceiar é quem comunga com o Senhor, quem caminha com o Senhor, ou seja, cristãos. A Bíblia escreve isso? Não, mas olha só, ele ceiou com todos? Não, ele ceiou só com quem declarava publicamente que ele era o seu Salvador. Então eu acho que é incoerente você não declarar publicamente e querer sentar na mesa com Jesus. Ah, não sou cristão, mas eu quero e vou cear. Bom, esse é um princípio bíblico. A segunda questão é examinar o homem a si mesmo e tomar essa ceia. E nesse caso, o cara que não é cristão e está ceando, ele não está ceando. Ele está comendo um pedaço de pão e bebendo Entendeu? E vai fazer, e isso, se ele não é capaz de confessar publicamente, por que ele é capaz de sentar na mesa do Senhor? É incoerente, é incongruente, não discernir o corpo. Está comendo para a própria condenação. É para os crentes em Cristo, é para a igreja universal do Reino de Deus, não a igreja de denominação tal, é para a igreja de Jesus Cristo, ou seja, as denominações cearem, se vier alguém de outra igreja, cear na minha e na de vocês e tudo aí então, mais. Então o critério seria a confissão pública. Batismo, não é uma fala pública, confissão pública, é uma vivência pública, né? Um Exato. testemunho público. Porque às vezes o cara fala, eu sou de Jesus, confesso, mas a vida está toda errada, toda... Por isso, Pablo, que quando eu falo da pecado. confissão pública, por isso que se recomenda que a pessoa se batize para participar da ceia, porque o batismo nada mais é do que uma confissão. Não, e o detalhe, a confissão pública na época, quando a Bíblia fala sobre isso, não era que nem a nossa confissão, levanta a mão e aceita Jesus, não tem nada a ver. As pessoas quando confessavam publicamente, elas estavam dispostas a morrer por aquilo, Jesus, porque havia perseguição. Então a confissão pública é algo sério. É algo muito sério. Quando Hoje você confessa publicamente, que deveria ser. Quando você confessa publicamente, você está dizendo, olha, eu vou enfrentar o mundo, não vou negar Jesus, vou carregar minha cruz, eu vou negar o pecado, vou negar a carne, vou negar o diabo, vou resistir o diabo. Então, quando você diz que confessa publicamente a Cristo, significa que você está dando uma... não é uma crença, é uma convicção de fé para a vida, né? Eu acho que a maior convicção não é com palavras, mas sim com atitudes. Porque eu conheço pessoas que confessam com palavras na igreja, eu sou cristão agora eu sirvo a Cristo, e não tem uma atitude de crente em casa. Então, você diz que você é evangélico nas suas atitudes. Porque tem pessoas que falam, eu sou evangélico, e as que estão do lado dela diz, não, você não é evangélico, porque olha as suas atitudes. Deus não lê palavras, né? Deus lê vida. Deus lê vida. Motivações do coração. Olha aí, pastores, qual o significado da expressão filho do homem? Quem sabe responder essa pergunta aí, vamos lá. Filho, você é o primeiro a falar, não vou deixar vocês à vontade. Vai lá, vamos começar aqui pelo... Vamos rodar agora diferente. Sentido anti-horário. Filho do homem, quando se trata de filho do homem, está se tratando porque Jesus ele era 100% um homem e 100% Deus. Quando fala de filho do homem, está falando da linhagem de Adão. E quando Jesus ele trata filho do homem, ele está dizendo que ele era o Messias. Então, por isso a palavra filho do homem vem dizendo da linhagem de homens, né? Linhagem humana. Aí também tem a questão do livro do profeta Daniel, que o profeta Daniel, no Antigo Testamento, ele é aquele que dá uma ênfase no filho do homem. Então, falando que esse seria o Messias. Então, quando Jesus, era o título que Jesus mais gostava, filho do homem.
porque justamente mostrava a humanidade, mostrava o messiânico, mostrava o segundo Adão, mostrava que ele sofria as mesmas coisas que todos nós homens sofremos, porém vencedor em todas elas. Então acho que é uma coisa bem simples, porém... A resposta é simples. É simples, ampla, porque mostrava a completude da deidade de Jesus Isso sendo aí. homem. E ainda tem gente que ainda entende que Jesus não foi Deus enquanto estava aqui. Outros entendem que ele era pleno também, Deus aqui. Ele era 100% homem, 100% Deus. E essa palavra representa tudo aquilo que a gente Essa é a crê. nossa crença. Exatamente. Né? João capítulo 1 revela isso, que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é Deus encarnado, homem. segundo a nossa fé. Eu sei que muitos não acreditam, né, nisso. Acham que Jesus, de fato, o gnosticismo não acredita na Que podia humanidade de Jesus. encarnar num corpo falho. O gnosticismo não acreditava nisso. Por isso que João escreveu logo João assim. fala, aquele que negar que Jesus não veio em carne, esse é mentiroso. É né? também porque João já escreve para combater o gnosticismo, que justamente eles Exatamente. diziam, tinha um grupo que dizia que só no batismo que Jesus se tornou Deus, e quando foi para ser crucificado ele deixou de ser Deus. É porque ali no momento que o batismo ali, a pomba aparecia ali, simbolizava que ele estava ali se tornando Deus naquele momento. Mas quando ele foi para ser crucificado, ele já deixou de ser Deus. Quando ele fala, Deus meu, porque me desamparaste, naquele momento ali, já não era mais Deus, já era só o homem. Só que ele era o Deus homem, do começo ao fim. E nos dias de Jesus, o povo também tinha dificuldade de acreditar que o Deus encarnado vivia como vivia, pobre, sem ninguém, sem nenhum recursos, porque acreditavam num rei temporal, né? Num rei que viria a cavalo para governar, para tomar poderes. E na verdade ele veio diferente. A Ele ideia veio humanista é essa. confundia. Tem um versículo em Coríntios que Paulo fala sobre isso. Ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, as vis, as desprezíveis que não são, para reduzir a nada aquelas que pensam que são, para que ninguém se vanglorie na sua presença. Então, ele sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, o nosso Deus, ele é um Deus que... Isso glorifica mais a Deus, né? Eu acho Isso é isso incrível. dá glória a Deus. E porque derruba ele, cada sendo vez mais Deus, o homem, né? Abriu mão. Porque, por exemplo, olha só a pergunta que a gente fez nos quadros anteriores, é sobre bênção de Deus. Todo homem pensa que a bênção de Deus é a plenitude financeira. Isso aí. E aí a expectativa que o homem tinha do Messias era em quê? Ele ser o top. E ele veio para confundir as que são. Né? Ele veio para que os que não são fossem. Então, ele veio para mostrar que o maior chamado é ser servo. Ele veio, o Senhor veio para servir. E isso confunde, só que as pessoas até hoje não conseguem enxergar isso. Entende que bênção não é acordar e respirar e ter uma saúde. Bênção é você ter dinheiro. É para poder as pessoas te verem quando estava lá embaixo e ver lá no altar, entendeu? E te invejarem. Ciro Tem do uma Samuel. música doida aí, né? Misericórdia, entendeu? Fala Então esse é sobre o Deus que cultuam. Não é esse o Deus que nós, como cristãos, entendemos e cremos, né? O Nosso fato Deus- de ele ser Deus na Terra é o simples fato de ele ter vindo à Terra, passado por tudo e nada pecou. Porque se você vê os sinais de Jesus, ele mesmo disse que nós faríamos obras maiores do que a dele. Aí eu quero, às vezes, alguém que me fala, pô, uma coisa que Jesus fez que o homem não fez. Aí fala, pô, andar por cima do mar. Até isso ele falou assim, Pedro, sai do barco, vem cá, vem andar comigo. Para mostrar para Pedro que o que Jesus estava fazendo, ele poderia fazer também. Então, tipo assim, Jesus, ele era Deus, porque em nada ele pecou, mas ele era também humano. Maravilha, então tá aí, ó. A missão de Jesus é essa, é trazer visibilidade aos invisíveis, dar voz ao que não tem voz. Ele veio em carne para poder salvar os necessitados, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então a mensagem de Jesus é essa, não pense que Jesus veio para te dar riqueza nessa terra, te dar carro, casa. Isso você vai ter se trabalhar, cair dentro, estudar, trabalhar, acordar cedo, chegar em casa tarde, aí você vai conquistar. Agora, o que Jesus tem para você é salvação, é perdão e reconciliação com o Criador dos céus e da terra, que todos nós precisamos, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então você e eu somos carentes da graça, da glória, do sangue, da misericórdia de Deus. Então fica aí com essa palavra, que essa é a missão de Jesus, o Yeshua HaMashiach, o Cristo, Filho de Deus vivo. Pastores, as pessoas que creem em Deus, mas não vão para a igreja, vão ser salvas? Olha, essa pergunta nem existe, né? Isso aqui já está tão ultrapassado, mas ainda será que vão ser salvos? Tem que estar dentro lá da Batista Vale de Benção? Já fiz jabá. Já fiz o jabá aqui. Vou começar, eu não sou porteiro do céu. Então, quem sou eu para poder falar quem vai e quem não vai? Até quem escreveu. Secretário da Santíssima Por Trindade. favor, né? né? Não. Agora, tem muita gente que não é porteiro do céu, mas é agente da condenação, né? Não para de apontar falhas de terceiros. Eu acredito que um cristão regenerado no Senhor,
que não frequenta uma igreja está vivendo grandes aflições, porque ele necessita viver em comunidade, ele precisa viver com os seus, é um corpo amputado se ele não está lá, ele tem que fazer parte de um corpo, ele deve ansiar por uma igreja para poder fazer comunhão com os irmãos, para ele poder cear, ter comunhão, para ter vida em comunidade. Atos dos Apóstolos 2, vida em comunidade. Quer dizer, eu sou crente, mas não vou à igreja. Meu irmão, você não entendeu a mensagem da cruz, você não conhece Jesus, você talvez conhece de ouvir falar. Essa é a minha ideia agora, ir para o céu, não ir e tal. Meu irmão, deixa contigo que falou, eu não. Estar em comunhão é um conselho, né? Não é uma obrigação estar em comunhão. Eu conheço pessoas que é batizado nas águas, mas pessoas que vivem os mandamentos direitinho, vive as leis direitinho, e não quer mais ir para a igreja por causa de uma decepção com o homem, não com Deus. E vive em casa. Aí eu levanto, às vezes, tem mais uma pergunta. E essa pessoa que está não somente em comunhão, mas vivendo uma vida de santidade, foi batizada e está cultuando em casa, de repente, com a sua família? Porque comunhão não é só com o pessoal da igreja, mas sim comunhão, eu posso ter comunhão com a minha família, eu posso fazer um culto dentro da minha casa. Certo que é bom que você fique debaixo de uma liderança. Isso é fato. Mas, como meu amigo aqui mesmo disse, não tem como a gente dizer que quem vai para o céu e quem não vai para o céu. A Bíblia diz que quem crê e foi batizado será salvo. Eu entendo, irmão, que essa ideia é um conjunto de ritos e de procedimentos cristãos, mas toda a Bíblia transcorre por cristãos que eles estão em comunhão. É algo inegociável, entendeu? Ele pode ter, se ele decepcionou com os homens, for o suficiente para ele sair de uma igreja, ele não conhece o dono da igreja. E a igreja não é perfeita. Jesus vai buscar a sua noiva. Ele não fala que a noiva está pronta, ela está adornada, está preparando-se para ela. Mas é a igreja de Jesus. Olha a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo poderia ter escrito assim, cara, vocês são muito complicados, vaza, sai. Eu vou para uma igreja saudável. Eu estou traumatizado com vocês. Ele foi todo prudente. E olha que não tinha WhatsApp, dava trabalho de escrever, meu irmão. Escreveu tudo, os procedimentos. Falou assim, cara, o culto é assim. Para de fazer isso. Em resumo, foram 4 cartas. Complicada. Ele se decepcionou com a igreja. Quando você lê, você fica até triste, mas era uma igreja de Jesus. Era a igreja do Senhor. Cuidado com a igreja do Senhor, zelo pela igreja do Senhor. Então, a igreja é do Senhor. Agora, os homens não são fatores determinantes para que você possa abandoná-la. Olha no altar, irmão. Irmão, se você está decepcionado com a igreja, procura uma igreja evangélica. Olha para o altar, o foco é Jesus. Olha ali à sua volta como se fosse o tanque de Betesda. Todos são doentes, inclusive você. Você, olha a sua volta, mas também se olha no espelho. Todos são garantes da graça de Deus. Quem somos nós para julgarmos os outros e não fazer inferência a nós? Então vamos pro break, tem mais um bloco que eu quero finalizar com chave de ouro. Estouramos um minutinho aqui. Você que está aí, não perca, porque a gente vai finalizar com uma benção muito grande. Tem 3 perguntinhas, pode ser a sua que está aqui na minha mão. Antenados volta já. Estamos de volta com muita alegria, Antenados na Geral, aqui o 4º e último bloco, respondendo as perguntas de todo o Brasil. Você pode participar comigo também. Quem sabe no teu coração tem uma perguntinha que você queira fazer aqui para os pastores. Só anotar, mandar para o telefone que vai passar debaixo da sua telinha. Lembrando que você pode também ser um semeador, viu? A agência sempre passa aqui também debaixo da tela sua. Você pode, com coração voluntário, oferecer uma oferta de amor. Você que é grato por tudo aquilo que acontece aqui. Você que recebe a bênção de Deus aqui através dos ensinos dos pastores, da experiência dos pastores. Você pode semear, tá bom? A gente quer ficar aqui pregando o evangelho até a volta de Cristo e dependemos aí da sua ajuda. Que Deus te abençoe muitíssimo e te guarde. Pastores, a Bíblia fala sobre o Seol e o Hades, mas também fala do seio de Abraão e céu. Qual a diferença entre ambos? Bom, Pablo, Seol e Hades, mesma coisa. Uma fala em hebraico, a outra fala em grego. Hades em grego, Seol em hebraico. Na questão do que, acho que a pergunta é a diferença de um para o outro, para onde vão, quem vai. Assim, no meu pensamento, céu é uma questão de estado, inferno também é uma questão de estado. Eu acho que não é um lugar. Tem até uma frase que eu gosto muito do Hernandes Dias Lopes, que ele fala o seguinte: o inferno, você quer saber qual o lugar do inferno? O inferno é o final do caminho daquele que segue uma vida sem Cristo. Ali é o lugar, ali é o inferno. Então, tipo assim, quando se fala essa questão, é porque o tempo é muito curto. Isso daí daria um debate aí para ficar 1 hora aqui falando acerca disso.
porque é tudo por uma questão da gente tentar entender de uma maneira de organização, instituído, vamos dizer, dentro de uma cultura greco-romana, a igreja de Constantino, tudo aquilo mais, para tentar entender mais ou menos como é que funcionam as coisas. Os romanos que eram muito bons nisso, de organizar. Então, acaba que a igreja, no meio de toda essa influência, ela também entra, porque é tudo uma questão de greco-romano. O Tártaro era dos gregos, o Elísios, que no caso aí seria o seio de Abraão, era dos gregos, o Seol, o Hades, dos gregos, lugar dos mortos. Então, de pegar assim, é um assunto assim, meio complexo. Agora, na questão de palavras, Seol e Hades, mesma coisa. O seio de Abraão, porque eles acreditavam que aqueles que morriam debaixo da bênção de Deus descansariam com os seus pais. Então, o seio de Abraão, porque Jesus estava falando para quem? Justamente para quê? Os descendentes de Abraão. Então, descansaria com os seus pais. Agora, na questão aí do que ele quer entender realmente, se existe um lugar ou não, eu, particularmente, acho que não existe lugar. É um estado. A pessoa, quando morre sem Cristo, vive num estado de tormento. E o que morre com Cristo, num estado de paz eterna. Muito bem, vamos para outra pergunta aqui, mas está bem explicado pelo Max. É interessante que é o mesmo significado. Você entende que Jesus falava por parábola, às vezes utilizava texto histórico, cultural para poder do local, explicar para uma poder coisa. mostrar os pontos. É quando Jesus fala de Geena, ilustrações. Que é o Geena, é o Vale de Inom, que é o inferno, realmente, a palavra Geena, inferno, quer dizer, o Vale de Inom, era onde estava a lixeira. E por que aquilo ali se fez uma lixeira? Por que acreditava que aquilo ali era um inferno? Porque todos os reis de Israel que ofereciam os seus filhos a Moloque e tantos outros deuses foram ali no Vale de Inom que mataram os seus filhos. Então ficou ali aquele resquício de maldade, imoralidade, enfim. E aí aquilo se tornou uma lixeira, que o fogo ardia constantemente lá para queimar a lixeira, que não tinha como é que vai dizer, os meios que nós temos nos dias de hoje. Por exemplo, o João foi arrebatado ali de Patmos, ali. Ele falou sobre mar de cristal. Até dragão ele falou. É uma forma simbólica para tentar explicar um pouquinho do que aquilo não que seja. Isso não aí. Que esteja, Minha preocupação é que tem gente que leva a pé da letra, já vi cristãos perguntando que eu vi pregações que não existe inferno por causa de uma referência tal. Não entendeu o contexto, o que ele quis expressar para dar como ensinamento. E até porque confunde muito a questão do Geena com Hades, pensa que é a mesma coisa, porque o céu... Hades tem o túmulo e Hades também tem o lugar dos mortos. Então Olha, Hugo, o que é concupiscência? Mais uma perguntinha aí. Tem duas, vamos tentar terminar em 5 minutos. O que é concupiscência? Um desejo desenfreado da carne. Eu declaro assim, um desejo desenfreado da carne. Um desejo que é como o apóstolo Paulo vem dizendo, que ele tinha um espinho na carne. Era algo que ele não queria fazer, né? Como diz o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse acabo fazendo. Então era algo que ele não queria fazer, mas era algo que estava nele, e era um desejo desenfreado, que ele queria parar, mas não conseguia parar. E parece que é um desejo também voltado para saciar os desejos mesmo. Desejos carnais. Desejo obstinado, qualquer desejo obstinado, coração envelhecido, altamente condenado na palavra de Deus. Isso é um dos desejos obstinados, seja para qual for a área em que o homem cega com esse objetivo, esse impulso desenfreado, obstinação no coração, é a dureza do coração do homem. Algumas traduções falam coração obstinado, concupiscência da carne, e por aí vai. Então são todos eles num sentido em que você vai por si próprio, com um desejo voraz nisso. Isso é altamente condenado. E tem a ver também com egoísmo. Quando João fala numa das suas cartas, ele vai dizer o seguinte: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Ele está falando justamente as três características daquele que é amigo do mundo. Amigo do mundo, não amigo do mundo que anda no mundo, mas amigo do mundo que vive de acordo com o sistema do mundo, o regimento do mundo. Hedonismo, conforme falam nos dias de hoje, é viver a vida a seu bel prazer e desenfreado. A concupiscência nada mais é do que a minha munição que eu dou para o diabo para ele usar contra mim. Seria mais ou menos isso. E a Bíblia condena a comunicação com os mortos? Se ela condena, significa que é possível consultar espírito de pessoas que já morreram? Essa pergunta é das antigas, hein? Tem gente que acredita nela. Das antigas. Vamos lá.
A Bíblia diz que após a morte segue juízo. A necromancia era um hábito abominável por Deus. Foi citado isso na Bíblia. Os necromantes não vão herdar o reino de Deus. Eles acreditavam que buscava, poxa, se buscava, existia como? Bom, a palavra de Deus também fala que a gente não tem comunicação com os mortos. Então a ideia que nós temos é que a comunicação com os mortos é um engodo, é um engano, é uma mentira. Você, quando se comunica com essa área sobrenatural, você está comunicando-se com o demônio, o diabo, com a sua legião. E é óbvio que ele é enganador. As pessoas falam, não, mas ele sabe de tudo e tal. O diabo anda ao derredor de todo mundo, inclusive do seu. E ele conhece a mente psicológica do morto. Sim. E aí ele pode exatamente fazer o que o Rafael falou, pode enganar a pessoa. Ele não está dentro, né? Porque ele não pode ser possesso, mas ele está enganar. ao seu derredor. Se ele está ao derredor, ele sabe de tudo. Aí você pensa que está se comunicando com o espírito daquela pessoa, um demônio que você está se comunicando e te levando para a perdição. Hein, Pablo, aproveitando esse gancho, até para dar uma costura e fechar uma brecha nesse ponto, a Bíblia de Estudo Plenitude, no rodapé dela, fala que houve realmente a consulta da Pitonisa Endó, que foi realmente Samuel que apareceu ali. Mas quando a gente lê o texto, a gente vê que em momento nenhum a Bíblia afirma que foi Samuel. Saul que pergunta para a mulher, como é este homem? E ela descreve, um homem, um senhor idoso com a capa. Saul que fala que é Samuel, momento nenhum. E o momento da transfiguração também, que é uma polêmica, né? Aquela antecipação da glorificação que acontece ali também é um tema que pelo menos tem um minutinho, menos de um minutinho, agora não vai dar para explicar. Não vai dar. Mas essa questão é justamente o quê? Ali se manifesta aqui um espírito do engano. E o espírito do engano, muitas das vezes, participa com permissão de Deus para muitas coisas, assim também como participou para derrubar Acabe com todo o seu exército. Maravilha, pastores, obrigado Brasil, obrigado você que me ouve aqui todos os dias. Esse programa foi pra conta, um beijo grande pra você e como sempre, até a próxima.